Um dos melhores presentes que você pode dar à sua família e amigos é um você saudável. Nós não temos que viver como vítimas do estresse. Como crentes, nos foi prometido uma vida nova, poderosa, vitoriosa e forte em Cristo. Mas, novamente, eu quero te dizer que é tudo sobre escolhas. Hoje eu quero falar com você sobre um livro que escrevi chamado A Sobrecarga. E o subtítulo deste livro é Como se desligar, relaxar e dessa forma livrar-se da pressão e do estresse. Bem, eu me pergunto se alguém aí assistindo agora tem algum tipo de estresse em sua vida. O estresse parece ser a doença do século. Então a Bíblia diz em Provérbios 12, verso 25, a ansiedade no coração do homem o deixa abatido, mas uma palavra encorajadora o alegra. Sabe, eu pensei hoje, não interessa que dia seja, sempre há algo com que você possa se preocupar e se estressar, se você não decidir não fazê-lo. É tanto estresse, e o problema com o estresse hoje em dia envolve muitas das escolhas que fazemos e na sociedade em que vivemos hoje há muita irresponsabilidade. As pessoas não querem assumir suas próprias culpas, elas querem responsabilizar outros por isso ou aquilo, mas a verdade é que se você realmente diminuir, eu não vou dizer eliminar, porque ninguém vai eliminar completamente o estresse em sua vida, sabe? Mas se você realmente quer reduzi-lo, você pode? Eu acho que essa é a primeira coisa que precisamos entender. Se eu realmente quero fazer algo sobre, além de reclamar, então eu posso. Eu me lembro de uma vez, entre muitas outras vezes, em que eu estava reclamando da minha agenda e isso é uma loucura, como alguém pode fazer isso, meu Deus, e sabe, Então, o Senhor falou ao meu coração, você faz a sua agenda, se não gosta, você pode mudá-la? A ansiedade no coração do homem o deixa abatido e o torna pesado, faz tudo na vida ser tão difícil. E assim, a maneira como ele é apresentado, e nós temos vários capítulos, no final de cada capítulo temos coisas para relembrarmos, e eu pensei que eu poderia estar aqui falando com você sobre alguns dos capítulos, mas então, esse primeiro capítulo se chama Comece a Derrotar o Estresse. Sabe, uma das coisas que nós fazemos é sempre deixarmos alguma coisa para amanhã. Mas quando as pragas vieram ao Egito, uma delas foi uma praga de sapos. Tinha sapo para todos os lados. Veja, se pensarmos nisso por um minuto, podemos ler essa frase e não entender, mas eu quis dizer que eles tinham sapos em suas camas, eles tinham sapos em suas propriedades, em suas cozinhas, nos refrigeradores. Agora, pense se você tivesse sapos na sua casa em toda parte. Então, Faraó disse que ele deixaria o povo ir. Moisés disse, bem, eu vou orar por você e os sapos irão embora, mas eu vou deixar você decidir e me dizer quando é que você quer que eu ore. Faraó disse amanhã. Mas veja, quem com um pouquinho de bom senso, se sua casa tivesse cheia de sapos e pudesse se livrar deles hoje, você gostaria de esperar até amanhã. Portanto, amanhã é possivelmente uma das palavras mais perigosas em nosso idioma, porque quando postergamos algo, nós temos boas intenções, mas ainda não obedecemos a Deus. Só uma boa intenção? Bem, algum dia eu vou mudar a minha agenda, ou quando isso acontecer, eu vou mudar a minha agenda. Até que você faça as mudanças em sua vida que precisa fazer, que a propósito só você pode fazer, então o estresse não vai embora. Apenas pensar que você vai fazer isso um dia não vai ajudá-lo. E, portanto, algumas coisas a serem lembradas é que o estresse é um inimigo real, capaz de causar danos físicos, emocionais e espirituais. E algo que precisamos entender é que todos nós temos estresse. Fomos criados para lidar com uma quantidade considerável de estresse, mas quando você entra na sobrecarga, e geralmente você pode ouvi-la vindo de si mesmo. Normalmente, se você se ouve, você vai se pegar reclamando muito mais sobre tudo o que precisa fazer. Às vezes, até mesmo ficamos amargurados em relação às outras pessoas que pensamos que não estão fazendo o que estamos fazendo. Estão em paz enquanto nós estamos trabalhando com tanto estresse. Mas aqui, novamente, isso pode se tornar uma desculpa. Fomos feitos para lidar com uma certa quantidade de estresse, mas quando você entra na sobrecarga, deixe-me colocar assim, se você tem muito estresse por um longo período de tempo, certamente você sentirá os efeitos dele em seu corpo ou em suas emoções. Muitas pessoas que têm ataques de pânico, ansiedade, depressão e todas estas coisas é porque elas realmente têm muito estresse. E eu sei que nós não gostamos, eu não gosto quando eu vou ao médico e ele diz que é estresse. Nós nunca queremos ouvir isso. Passei por um tratamento dentário recentemente. Foi um pouco extenso, eles estavam me preparando para um implante. Eu não tinha osso suficiente, eu tive que enxertar ossos, blá blá blá, e
O último procedimento que eles fizeram, eu fiquei com dor de cabeça durante uma semana. Parecia ser uma sinusite, porque eles fizeram o levantamento do sino e então eu fui ao médico para um check-up e eu disse: estou muito bem, é certo que eu tenho uma dor de cabeça há uma semana. E ele disse: bem, sabe, existem muitas razões pelas quais você pode ter dor de cabeça, são muito complexas. E ele disse: isto pode ser apenas estresse. Eu pensei: ah, meu Deus, eu não quero ter mais um médico me dizendo que é estresse. Eu não sei por que isso nos incomoda, mas por alguma razão, especialmente se você é do tipo colérico, você não quer sentir que não pode lidar com a vida. Então você não gosta que digam que tudo é estresse, mas, para ser honesta, na maioria das vezes é. E não significa que os sintomas não sejam reais, não significa que a doença não seja real, mas significa que não importa quanto remédio nós vamos tomar. É como o antigo jogo martelada na toupeira. Sabe, você pode tomar remédio para um sintoma, mas ele vai aparecer em outro lugar da sua vida. E assim, eu quero recomendá-lo, tenha você 20 ou 70 anos de idade, que você comece a fazer melhores escolhas em sua vida para que você não esteja estressado o tempo todo. Se você pensa em Jesus, se eu perguntasse a alguém aqui, quando você pensa em Jesus, qual a imagem você tem? Uma das melhores respostas que eu já tive foi: tranquilo. Ele sempre estava tranquilo. E ainda assim, Jesus tinha muitas razões com as quais ele poderia estar estressado. Quer dizer, se você pensar nisso, veja, sua própria família. Seus irmãos pensavam que ele era louco. Eles tinham vergonha dele. Onde ele ia, alguém estava tentando matá-lo. Pessoas mentiam sobre ele. Pedro disse que não conhecia. Judas o traiu. E todos os seus discípulos, os quais supostamente deveriam carregar o evangelho, depois de sua partida eram apenas um bando de bebês? Jesus estava sempre lidando com suas intrigas. E algo que eu penso em particular é que onde quer que ele ia, milhares de pessoas o seguiam e elas apenas não deixavam em paz. Agora, sabe, a maioria de nós, quando já passou por uma hora que acordou, o telefone faz algum tipo de ruído, seja um toque, ou um bip, ou vibrou, o que quer que seja, por pelo menos 8 a 12 vezes em um curto período de tempo. Então nós achamos que toda a nossa tecnologia moderna nos traz estresse, mas Jesus tinha pessoas com ele o tempo todo. E contudo, ele sabia quando e como se separar de tudo. E, devo acrescentar, ele não deixou as necessidades das pessoas ou as emergências das pessoas controlar as suas decisões. Se você observar, às vezes ele se afastava das pessoas que realmente estavam sofrendo e doentes que precisavam dele, mas ele teve a sabedoria de entender que ele não faria nenhum bem a quem quer que seja se ele mesmo não estivesse saudável. E então, um dos melhores presentes que você pode dar à sua família e amigos é um você saudável. Amém? Aqui estão algumas coisas para lembrar. O estresse é um inimigo real, capaz de trazer danos físicos reais e ninguém vai evitá-lo. Eu quero enfatizar isso porque nós sempre pensamos: eu posso fazer isso, nada vai acontecer comigo. Mas vai sim. Eu, por exemplo, tenho muita força de vontade, eu sou forte em minhas intenções, eu já tenho uma boa caminhada com Deus, mas eu acabei me esforçando por muito tempo e acabei ficando realmente muito doente. Isso já havia me acontecido outras 2 vezes, mas não me levou tanto tempo para eu me recuperar. Da última vez me levou muito tempo para recuperar-me. E, eventualmente, precisamos ter o que eu chamo de temor de Deus para saber que nós vamos colher o que nós plantamos e que não podemos quebrar as suas regras de descanso, mesmo que seja em seu nome. E se safar disso. Às vezes as pessoas que estão trabalhando para Deus pensam que porque estão trabalhando para Deus, podem fazer coisas assim e que isso não vai ser um problema. Mas, sabe, Epafrodito, ele trabalhou tão duro no ministério que ficou tão doente e quase morreu. Ele era companheiro de Paulo.
E vimos este homem que trabalhou duramente no ministério, mas ele quase morreu e, através das orações de Paulo e da bondade de Deus, ele foi curado. Mas o que eu gosto é que, ainda assim, Paulo mandou para casa para descansar. Mesmo que Deus o tenha curado sobrenaturalmente, Paulo mandou para casa para descansar. Então nós não temos que viver como vítimas do estresse. Como crentes, nos foi prometido uma vida nova, poderosa, vitoriosa e forte em Cristo. Mas, novamente, eu quero te dizer que é tudo sobre escolhas. Eu não sei por que quero dizer. Há tantas coisas com as quais Deus nos impressiona em diferentes momentos, mas nessas últimas semanas, minha filha e eu estávamos conversando e eu tenho pensado sobre a importância das escolhas e como tantas pessoas hoje têm a vida tão bagunçada. Mas não tem por que culparmos as circunstâncias, o diabo ou as outras pessoas. É tudo sobre que tipo de escolhas você tem feito na sua vida. As escolhas que você faz hoje determinarão o seu amanhã. Então nós precisamos pensar um pouco mais sobre as escolhas que estamos fazendo e assim compreender que há um princípio da Bíblia do qual ninguém consegue escapar, que é: você colhe o que você semeia. Portanto, se você semeia tolice, vai colher os resultados da tolice, mas se você semear a sabedoria, vai colher os resultados da sabedoria. Uma vez que você entende que o estresse está tentando te impedir de experimentar o melhor de Deus em sua vida, você pode começar a fazer as escolhas necessárias para mudar as coisas. O próximo capítulo, eu sei que não falaremos do livro todo, mas isto é só para nos dar uma ideia. Quem está no comando? Você está deixando que outras pessoas ditem a sua agenda? Querendo deixá-las felizes? Ou está deixando o diabo ditar a sua agenda, permitindo se sentir culpado por não fazer tudo o que os outros querem que você faça? Suas emoções estão no comando? Sabe, há muitas coisas que você realmente pode fazer, mas não significa que deve fazê-las. Como agora eu estou num ponto da minha vida onde eu não estou fazendo apenas o que eu posso fazer. Eu estou fazendo o que eu faço melhor. E deixando que outras pessoas façam as outras coisas. Veja, muitas coisas que você pode fazer, mas só porque você pode fazê-las, não significa que é a vontade de Deus que você as faça. Amém? Algumas coisas a serem lembradas são: poucas coisas na vida são mais estressantes do que você pensar. Tudo depende de mim. Bem, se eu não fizer isso, ninguém mais o fará. Não posso confiar em ninguém para fazer isso corretamente. De certa forma, isso é meio que podemos dizer que é orgulho. Pensar que ninguém pode fazer o trabalho tão bem como você. É assim que algumas pessoas ganham o seu merecimento e valor. Bem, tudo depende de mim. Se eu não fizer isso, ninguém mais o fará. Mas se você estiver se matando ao tentar fazer isso, então isso não precisa ser feito. É surpreendente como as pessoas aparecerão se você não esperar por elas o tempo todo, fazendo o que elas querem que você faça. Quantos de vocês experimentaram a frustração de tentar fazer outras pessoas felizes o tempo todo? A maioria de nós já. Eu acho que a maioria de nós já sabe. Você quer que seus filhos gostem de você, quer que o seu cônjuge seja feliz, quer que seu chefe fique feliz, que o seu pastor fique feliz, que os seus amigos fiquem felizes. E a grande maioria das pessoas no mundo, nesta busca de tentar fazer todos os outros felizes, se perdem e acabam não desfrutando a sua vida. E então, de repente, elas estão com 70, 80 anos e pensam: o que aconteceu com a minha vida? Elas realmente nunca puderam fazer nada do que gostam e apreciam ou quiseram fazer. Todos os dias nós temos duas opções. Eu confio em mim mesma ou confio em Deus. E a única maneira de evitar parte do estresse é confiar em Deus. Há muitas coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Eu vou te contar, tentar entender tudo realmente é muito difícil. Um dos melhores redutores de estresse que conheço é: eu não sei a resposta para isso, Deus, mas eu sei que você sabe. Eu vou deixar isso para lá
e confiar em ti? Confiar em Deus com a sua vida não significa que você não tem responsabilidade ou que não toma qualquer decisão. Significa simplesmente que você submete cada responsabilidade e decisão a Ele. Mas quando falamos em confiar em Deus, ou orar sobre coisas em vez de nos preocupar, não significa que não há nada para fazermos. Deus quer que sejamos ativos, participemos das nossas próprias vidas. A questão de nós entramos em problemas é fazer o que queremos, sem nos submeter a Ele. É tão simples em Provérbios: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará seus passos. Deus não está pedindo muito, Ele está te pedindo: reconheça-me. Peça-me ajuda. Deus, esta é a coisa certa. Se esta não é, então, por favor, mostre-me. Então, quantos aqui hoje precisam fazer algumas mudanças em relação ao estresse? Sabe de uma coisa? Não importa onde você esteja agora, você vai ter a mesma resposta. Quer dizer, é realmente um enorme, enorme problema hoje. E sabe de uma coisa? Nós só temos uma vida. E não dá para refazê-la. Quer dizer, quando está feito, está feito. Eu estou realmente te alertando hoje. Não espere até que você tenha 85 anos e olhe para trás e não tenha nada além de arrependimento. Eu gostaria de ter, eu gostaria de não ter, eu gostaria de ter. É incrível como algumas coisas que você achava tão importantes aos 25, agora que você tem 75 anos, você vê que elas não são tão importantes assim. Especialmente algumas pelas quais as pessoas brigam. Quando eu penso nas coisas pelas quais eu e Dave brigávamos, eu ficava chateada por 3 ou 4 dias e me dava dores de cabeça e dor no estômago e perdia tanta energia. Eu olho para trás hoje e penso: meu Deus, isso foi tão estúpido. Quer dizer, quem realmente se importa? Nós brigamos e discutimos para estar certos, mas estar certo é algo superestimado. Isso realmente não te faz bem, como você pensa? Agora, há um capítulo aqui chamado Eu Gostaria de Trocar Isso. E pode parecer um título estranho, mas se você pensar, Deus nos oferece algo, coisas boas por coisas ruins. Te darei beleza ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de lamento, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu vou tirar o seu pecado e te dar a minha justiça. Então, você pode trocar o seu estresse hoje pela paz de Deus. Ela está disponível, mas nós precisamos fazer as escolhas certas. E para ser honesta com você, eu vou te dizer isso para dizer que foi dito. Se você realmente quer ser obediente a Deus e viver sua vida de uma maneira que possa ser uma vida saudável, da qual você tira o melhor, você precisa entender agora que nem todo mundo vai gostar disso. Que nem todo mundo vai gostar de você. E eu meio que sinto que é hora de você aprender a defender a si mesmo. Alguns de vocês precisam só se defender entendendo que você está tentando fazer todo mundo feliz, mas quem está tentando fazer você feliz? Sabe, a maioria das pessoas vai usar outras pessoas se elas permitirem. Existe alguma coisa má na natureza humana que mesmo as pessoas de Deus podem fazer com você o que você as permitir. Elas se aproveitam de você em qualquer nível que você permitir. Eu vou te dizer que uma das melhores coisas a se fazer é definir algumas boas regras e estabelecer alguns limites no princípio de cada relacionamento. Porque quanto mais você permite, quanto mais você continua, mais difícil vai ser sair disso. A Bíblia diz algo a respeito: não mime o seu escravo desde muito jovem, porque isso cria expectativa mais tarde. E sabe o quê? O que agora é um privilégio pode se tornar uma expectativa mais tarde. Então você tem que ter cuidado com o início dos relacionamentos. Nem sempre causamos estresse às nossas próprias vidas. Às vezes as coisas acontecem e não há nada que possamos fazer. Mas nós temos uma opção sobre como respondemos. Essa é uma das grandes coisas a lembrar, sabe? A nossa resposta aos problemas é que mostra a nossa maturidade espiritual. Nós não podemos... Sabe, eu orei por muitos anos para que este problema fosse embora e aquele também. E, sabe, faça essa pessoa mudar, faça aquela coisa mudar. E eu não sei.
Eu levei muito tempo, talvez 30 anos, mas finalmente eu pensei, sabe de uma coisa? O mundo não vai mudar e, não sendo negativa, porque eu não sou uma pessoa negativa, mas com certeza eu acho que vai piorar, porque esse é realmente o padrão que nós estamos vendo. O mundo está ficando cada vez mais violento. Todos os dias, cada vez mais, ouvimos más notícias. E então, nós temos que ser aqueles que mudam. Se você observar, o apóstolo Paulo nunca orou pelos crentes para que seus problemas fossem resolvidos. Você não consegue encontrar um lugar onde Paulo orou para que os problemas acabassem. É interessante. Mas sabe o que ele orou? Eu oro para que vocês sejam capazes de suportar o que quer que seja com temperança. Você não precisa se apegar ao estresse, você pode trocá-lo por paz e alegria. Deus quer te dar beleza em troca das cinzas, mas aqui está. Você tem que querer abrir mão das cinzas. Vejam, muitas pessoas querem se pendurar nessas coisas e sentar e ficar se lamentando e... Sabe, você já me ouviu dizer várias vezes, mas Deus me disse há muito tempo, você pode ser miserável ou poderosa, mas não as duas coisas. Então você não vai conseguir o poder até que você desista da pena. Você não terá saúde até que refaça a sua agenda. Sabe, muitas pessoas precisam dormir mais, mas elas não se organizam para que possam fazê-lo. Tudo bem, esse capítulo é chamado de decisões que você toma e passos que você dá. O que lembrar? Você não pode escolher o que acontece ao seu redor, mas você pode escolher como responde a isso. As decisões que você toma e os passos que você dá a cada dia determinam o tipo de vida que você vai viver. Vamos ser responsáveis. Vamos parar de agir como vítimas. E tudo acontece comigo. Ninguém faz nada por mim. Vamos assumir a responsabilidade pela nossa vida e fazer as mudanças que precisam. Quando você dá um passo em direção a Deus, mesmo se você cair, Deus vai ampará-lo. Veja, nós não precisamos ter medo de tentar fazer mudanças, porque se for a decisão errada, isso vai ficar claro. Acho que algumas pessoas nunca vão saber o que elas têm que fazer se não começarem a tentar. Mas a coisa é que se você vai ser corajoso e apenas dizer, bem, eu não tenho certeza do que Deus quer que eu faça, mas eu acho que é como sair para você comprar uma roupa nova. Sabe, você não sabe exatamente o que quer, mas você continua a experimentar coisas até que encontra aquilo que parece estar certo para você e que serve você. Amém? E então eu acho que é a mesma coisa. Às vezes você precisa tentar coisas diferentes para ver o que te serve e o que parece ser o certo para você, porque não há nada mais estressante do que passar toda a sua vida fazendo algo para o qual você não foi realmente ungido para fazer. Então você fala de dificuldade? Isso é tão difícil? Quando iniciei meu trabalho no Centro Vida Cristã, há muitos e muitos anos atrás, o pastor Rick me contratou como sua secretária. Bem, depois de 2 dias ele me despediu. E então, nós rimos agora, mas não foi tão engraçado. Eu fiquei com o coração partido, mas ele disse, eu não sei por quê, eu não sei qual é o problema, mas alguma coisa não está certa aqui, sabe? E então eu acabei me tornando uma pastora da equipe ali, ensinando muito na igreja, tendo uma reunião semanal, participando da equipe. Sabe, às vezes você precisa falhar em algumas coisas para descobrir onde você pode ter sucesso. E lembre-se, e sempre que você insiste em tentar fazer algo que não é o certo para você, isso vai te fazer absolutamente miserável.